a arbitragem brasileira. É sempre um dos debates mais agoniantes e mais irritantes que a gente tem que falar aqui no Brasil. O quanto que hoje em dia a arbitragem brasileira, infelizmente, passa, por um período completamente sombrio e de muita dificuldade dentro e fora das quatro linhas. Hoje, os árbitros aqui do Brasil basicamente fazem o seu trabalho de uma maneira que não agrada basicamente nenhum torcedor, nenhuma comissão técnica, muito menos os próprios dirigentes das entidades em geral. A arbitragem brasileira, historicamente, foi sempre um dos debates mais polêmicos que a gente teve no futebol brasileiro, porque historicamente falando, os árbitros do Brasil sempre foram considerados fracos e de competência muito baixa em relação à responsabilidade, em relação a critério, em relação às decisões e outras coisas a mais. No Brasil, a cada rodada que passa, seja de um jogo de Brasileirão, de Copa do Brasil ou qualquer outra competição que envolva o nosso país, acaba que infelizmente a arbitragem sempre vem sendo discutida e falado do quanto que a atuação pode ter prejudicado um time e beneficiado o outro. Diante de tudo que está rolando, nessa crise da arbitragem brasileira que a gente está vendo aqui no Brasil, principalmente em 2025, você vai conferir hoje a respeito sobre tudo o que está acontecendo para a crise estar ainda maior, sobre como essa crise foi impactada, como foi gerada e como que isso daí pode ser algo completamente perturbador para os próximos anos no futebol brasileiro. É um assunto muito sério, é um assunto muito chato de explicar, porque até mesmo para mim, que sou torcedor e tudo mais, é extremamente muito preocupante a que nível o futebol brasileiro está chegando com a arbitragem que a gente está tendo. E a gente deseja o máximo de tudo aqui para os árbitros do Brasil, mas infelizmente, do jeito que está, a coisa não vai para frente de jeito nenhum e falta muito para que a arbitragem brasileira volte a um nível que seja espetaculoso ou que chegue, por exemplo, a nível da Europa, dos árbitros europeus. Então, eu espero que vocês possam gostar muito do vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, família, aqueles que gostam do futebol brasileiro. Então eu espero que você se sinta muito confortável, sente-se na sua cadeira, no sofá, na sua poltrona, pegue alguma coisa para comer, pois eu sou Anthony Dias, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, ao canal Gatoso Curioso. E antes da gente começar, espero que ninguém possa detonar de opinião negativa, porque afinal de contas, de forma alguma, eu quero aqui falar o quanto que os árbitros brasileiros são ruins, entende? O quanto que os árbitros brasileiros fazem um trabalho horroroso. A gente sabe a importância dos árbitros, não só para o futebol brasileiro, mas para o mundo todo. Sem a arbitragem, a gente não teria futebol em momento nenhum e não teríamos toda essa praticidade e diversão que a gente tem com as competições e até mesmo com várias categorias em relação a esse esporte, que é o mais popular e o mais amado do mundo. Então, vamos começar a explicar a respeito sobre essa situação e que eu espero que todos vocês possam compreender por que a arbitragem brasileira passa basicamente por esse momento tão complicado. Para a gente começar de fato, a gente precisa entender muito bem que a arbitragem brasileira sempre foi detonada, entende? Acho que a gente nunca teve um momento assim dos mais impactantes positivamente quando a gente teve o Arnaldo César Coelho apitando uma final de Copa do Mundo, sendo aí o único brasileiro a apitar uma final de Copa do Mundo, e acho que aquele dali foi o auge, de fato, da arbitragem brasileira. Mas logo depois disso,
diante de tudo que estava rolando, tudo mais, logo após esse período, a gente viu o quanto que, infelizmente, está tendo muito dessa controvérsia em relação aos árbitros em geral. A gente até mesmo via algumas arbitragens brasileiras que fossem bem ruins, que fossem ser detonadas pelo público, né, que muita gente não aprovava de jeito nenhum. Quem lembra, por exemplo, da Libertadores de 1981, entre Flamengo e Atlético Mineiro, ou até mesmo no Brasileirão de 1995, né, na final, entre Botafogo e Santos. Aqueles momentos ali foram passageiros, mas conforme o avanço, o aprimoramento do futebol brasileiro nos últimos anos, né, com o decorrer do tempo e com a evolução de potência de financeiro com a CBF, com os outros clubes também, foi ficando cada vez mais visível o quanto que os árbitros brasileiros foram de mal a pior a cada momento que estavam tendo as partidas das competições que a gente tem aqui no país. E eu acho que o caso que mais chocou muita gente foi a máfia do apito, né, que ocorreu em 2005, que agora em setembro completa-se 20 anos que aconteceu essa denúncia, onde alguns dos árbitros do Brasileirão de 2005 estavam sendo despachados e criticados em relação às suas atuações. Principalmente que naquele Brasileirão de 2005 tivemos um personagem histórico, vamos dizer assim, e que é marcado por esse escândalo completamente criminoso, que é o Edilson Pereira de Carvalho, ex-árbitro brasileiro, que fez um papelão gigantesco naquele Brasileirão de 2005. Em geral, né, conforme esses anos foram passando e tudo mais, acaba que, infelizmente, a arbitragem brasileira vem sendo muito criticada em todos os campos aqui do nosso país. Porém, se a gente fosse levar um pouco mais a critério, né, e um pouco mais de protagonismo, que a gente está falando aqui nesse vídeo, né, o assunto principal, a gente tem que então chegar um pouquinho mais para frente, né, vamos esquecer todos esses últimos anos, para a gente chegar onde a gente está querendo chegar aqui, que é no caso 2025, onde a gente está gravando esse vídeo basicamente aí no retorno do Brasileirão. Então vamos lá, tudo isso começa, né, essa crise toda na arbitragem, em 2019, pois é, 2019, com a chegada do VAR aqui no Brasil e com o presidente Rogério Caboclo sendo eleito pela comissão então de eleitores da CBF à presidência da entidade. Tudo isso em 2019, onde muito ainda se falava a respeito sobre a arbitragem aqui no Brasil, sobre os planos para o futebol brasileiro nos próximos anos, né, com o aprimoramento dos clubes, principalmente que a partir de 2019 o investimento financeiro dos clubes começava então a pegar cada vez mais, chegando inclusive com mais força para a década de 20. Mas vamos voltar então para 2019. 2019 então tivemos a chegada do VAR ao Brasil e o Rogério Caboclo sendo eleito presidente da CBF. Mas logo então que começam os estaduais, a gente já tem uma polêmica por causa do uso do VAR em relação aos campeonatos estaduais, que muitos deles sequer tinham o assistente de vídeo, e isso basicamente deixou uma queixa enorme para todo mundo que estava vendo se de fato a CBF estava indo para frente, né? Porque a gente não teve o assistente de vídeo em muitos dos campeonatos estaduais de 2019. Então o VAR chega ao Brasileirão, né, praticamente aí no início, né, do ano, e todo mundo lembra, claro, do Brasileirão de 2019, o Flamengo bateu um recorde de pontos, né, foi um dos melhores times, acho que não só de 2019, mas do século, né, aqui no futebol brasileiro. Mas o que muita gente esquece
era o escândalo absurdo do VAR utilizado no Brasil nesse período, nesse ano, em relação às tomadas de decisões dos árbitros de lances polêmicos. Para quem não sabe como é que o VAR é utilizado, vou dar um resuminho aqui. Se o árbitro comete algum erro, ou se tem, por exemplo, um lance de gol que precisa ser checado para ver se não possui alguma irregularidade, como por exemplo um impedimento, o VAR está exatamente ali para auxiliar e ajudar o juiz naquela tomada de decisão. Geralmente no VAR, tem uma cabine onde são vários os árbitros de vídeo, que ficam ali analisando juntamente ao árbitro da partida, o árbitro de campo. E logo de cara, com os auxílios do VAR, o VAR obviamente não toma decisão nenhuma, quem toma decisão é o juiz da partida, dentro de campo. Ele basicamente toma as decisões. O VAR está ali então para auxiliar, por exemplo, num impedimento, checar um possível cartão vermelho, checar, por exemplo, uma falta num lance de gol e por aí vai. O VAR está ali para praticamente auxiliar o juiz da partida, o juiz de campo, em relação a algumas decisões equivocadas ou algo que precisa então mudar para não beneficiar, vamos dizer assim, algum time ou algum outro não sair prejudicado. Porém, no Brasileirão de 2019 foi um escândalo completamente imoral dos árbitros de vídeo, onde vários lances, extremamente fáceis, lances assim que eram os mínimos detalhes, eram os mínimos detalhes de tudo o que era mais simples, e basicamente com as decisões do VAR sendo muito sujas, vamos dizer assim, com as tomadas então dos juízes. Vocês até mesmo estão vendo na tela diversos dos momentos que a gente está vendo o VAR, que a gente viu o VAR em 2019 aplicando lances assim de maneira bizarra, intervindo de maneira bizarra, muitas das vezes sem necessidade ou até exagerado no caso. Muitos dos resultados dessas partidas do Brasileirão de 2019, por exemplo, poderiam ter sido evitados ou sequer construídos de uma maneira que o VAR não poderia atuar de uma maneira completamente estúpida, cara. E é aí que começa, desde esse período que a gente teve do Brasileirão de 2019, com vários erros inacreditáveis desses aparelhos, que aí começava-se então a discussão monstruosa sobre a arbitragem brasileira. Não é somente em 2025, isso começa em 2019, nos tempos mais recentes. E aí isso basicamente continua no Brasileirão de 2020, Brasileirão que acabou sendo adiado, teve que ser remarcado por causa da pandemia, que foi terminar somente no início de 2021, o que se viu de arbitragens ruins, decisões completamente equivocadas e bizarras do VAR naquele Brasileirão de 2020 é algo que ninguém estava conseguindo imaginar. E surgiram ali as primeiras reclamações das comissões técnicas dos times em geral. Até mesmo alguns presidentes também, nesse período de 2019 2020, reclamaram demais do quanto que a CBF estava sendo incoerente em relação à arbitragem brasileira. E não para por aí, porque 2021 a gente continua com essa mesma vibe, com vários desses erros do VAR intrigantes, e não somente isso, como também já no início dessa década a gente vê os árbitros de campo. Não sei o que passa basicamente na cabeça desses árbitros de campo, mas a partir mais ou menos dessa década a gente está vendo o quanto que mesmo com o VAR os árbitros de campo não têm sequer a mínima inteligência e responsabilidade em relação a lances tão simples. Ou até mesmo, por exemplo, o VAR, que poderia dar uma ajudada sobre essas questões, sequer intervindo de maneira benéfica
para que nenhuma pessoa se saia prejudicada. E nesse momento em que, passa-se 2021, Rogério Caboclo foi demitido da entidade após esses escândalos todos, mas também por causa de denúncias de assédio em relação a algumas das funcionárias lá da entidade. E depois de passar então alguns interinos, definitivamente entra Edinaldo Rodrigues, que é uma das peças aqui que a gente quer falar diretamente do quanto esse cara não conseguiu trazer a imagem da CBF bem, vamos dizer assim. E aí que no Brasileirão de 2022 a gente continua com essa prepotência dos árbitros de vídeo e os árbitros de campo sendo extremamente duros e defasados com suas decisões. E 2023 a gente chega basicamente no auge que a gente quer implementar aqui e colocar mais fogo na lenha. E colocar lenha no fogo, vamos dizer assim. Porque em 2023, definitivamente, foi o ano que começou todo esse escândalo completamente esquisito da crise que a gente está tendo na arbitragem brasileira. 2023, assim, foi algo completamente inacreditável e insolente da parte da CBF de trazer essas irrelevâncias sobre os árbitros para novas etapas, novas categorias de desempenhos fracos, e desempenhos de uma avaliação muito cornetada. Principalmente, acho que, se eu não me engano, o Renato Gaúcho, eu estava até mesmo vendo uma entrevista dele, que ele reclama muito da arbitragem, principalmente no resultado final que a gente teve no Brasileirão de 2023, que acabou com o Palmeiras sendo campeão, mas que a gente poderia ter tido o Grêmio, por exemplo, como campeão brasileiro. Se não é, por exemplo, esse lance que está passando aí na tela, em que a arbitragem faz um papelão completamente duro, completamente duríssimo, para prejudicar o Grêmio de maneira muito insolente. E praticamente nenhuma pessoa, a partir de 2023, já estava com confiança em relação ao Edinaldo Rodrigues, porque a gestão que ele fazia até aquele presente momento, naquele ano, era uma gestão completamente muito mal das pernas. Principalmente para a seleção brasileira, em 2023, a gente passou por um período turbulento, cheio de resultados ruins e sem engrenar nas eliminatórias, por exemplo. O Edinaldo Rodrigues ele acabou sendo muito criticado por parte da sua gestão, não somente com a seleção brasileira naquele período, mas com a arbitragem brasileira, de fato que estava um desempenho péssimo, vamos dizer assim. E durante a gestão do Edinaldo Rodrigues, vários diretores de arbitragem, diretores aí de comissões de arbitragem dentro da CBF foram demitidos nesse período, pelo tanto que ninguém estava conseguindo aguentar, de fato, o que os professores, vamos dizer assim, estavam fazendo em relação aos times. E em 2024, aí que a gente chega no fundo do poço de fato. Porque em 2024 aumenta a crise na arbitragem brasileira com base nessas decisões que a gente está vendo, não só no Brasileirão, mas em outras competições também, como a Copa do Brasil e até mesmo os estaduais também. Muitos desses resultados foram impactados diretamente com o VAR ou com as decisões imorais dos juízes em relação a lances que são simples, Muitos dos lances, de fato, que a gente tem esses erros de arbitragem, são lances simples que até mesmo outros árbitros, não só da América do Sul, mas do mundo todo, saibam corrigir aquilo daquilo e saibam atuar bem. Mas que no Brasil a gente viu isso de uma maneira que a gente nunca viu na história da arbitragem brasileira. E aí que se inicia uma crise gigantesca sobre as tomadas, sobre as posturas dos juízes, a postura do VAR também,
principalmente na segunda metade do Brasileirão, a partir de agosto, setembro, aquilo ali vira um carnaval de coisa ruim. E que esse Brasileirão, por exemplo, do ano passado e outras competições foram muito marcados do quanto que a gente precisava então de uma solução que fosse ser das mais geracionais e proporcionais para que isso não fosse chegar no nível que a gente está chegando agora. E é aí que a gente entra em 2025 com esse momento que a gente quer falar aqui agora. Do quanto que a arbitragem brasileira, né, eu diria que para 2025 ficou pior nesses últimos anos. Acho que dentre 2019 até agora, esse ano é o que foi a pior na minha visão. E por que isso? Porque isso se passa muito pela gestão do Edinaldo Rodrigues, onde a gestão dele não era uma gestão de fato boa, por sinal. Então a gente via várias e várias falhas sobre tudo que ele fazia dentro da CBF. E em 2025, que a gente teve a reeleição do Edinaldo Rodrigues, que causou uma confusão bizarra dentro da entidade, com muita gente parecendo que estava morto de ver ele ali se renovando para continuar como presidente da CBF, e com as demissões de várias comissões e diretores de arbitragem. Na época tava uma bagunça, entende? Tava uma bagunça, né? A CBF já não estava andando bem, e principalmente com a renovação do Edinaldo Rodrigues, aí que o escândalo veio à tona de fato, né? Com até mesmo com o Léo Dias, né? O Léo Dias, jornalista, tendo que expor, vamos dizer assim, o Edinaldo Rodrigues de uma maneira que a gente nunca tinha visto antes, e ele sendo afastado da CBF por causa de corrupção nas eleições, e dando entrada aí ao Sami Chaldi, que daqui a pouco a gente vai falar dele. Além de outro personagem aqui que a gente precisa falar já, que é o Rodrigo Sintra, atual diretor de comissão de arbitragem lá da CBF. Mas a gente então precisa chegar no elefante na sala. Sobre essa questão da arbitragem brasileira ser algo tão criticado e algo tão comentado de maneira negativa aqui no nosso país, e que estraga o futebol brasileiro de uma maneira muito cachapada. Em geral, os árbitros aqui do Brasil, né, eu vou dizer logo de cara aqui, nenhum árbitro do Brasil de fato é perfeito, e nenhum árbitro do Brasil é bom. Mesmo aqueles que têm semblante da FIFA, cara, esses árbitros de fato não são bons de jeito nenhum, tá bom? A gente não tem, por exemplo, árbitros do nível que a gente tem na Liga dos Campeões da Europa, porque isso passa muito, de fato, pela CBF, da forma como esses árbitros são tratados, vistos e observados dentro da entidade. A começar com o principal que eu quero mencionar aqui, que são os treinamentos. Os treinamentos para árbitros na entidade, na regulação da CBF, infelizmente são muito fracos. A regularização desses árbitros em relação aos treinamentos e estudos, infelizmente, não é muito avançado, né? Eu até mesmo estava fazendo várias pesquisas e análises a respeito sobre isso, porque muito da postura dos árbitros, infelizmente, acabam nem sequer sendo respeitáveis, vamos dizer assim, com base no treinamento que eles fazem. Principalmente que muitos dos treinamentos da CBF não possuem esse critério em relação, por exemplo, a lances tão simples, né? Tipo, por exemplo, em relação à falta, num lance de gol. Sério, esses tipos de lances, faltas que interviram em gol, ou até mesmo gols que foram anulados por causa de falta, por exemplo, cara, esses tipos de lances são pouco vistos nos treinamentos dos árbitros aqui no Brasil, e que fica muito difícil
para eles decidirem de fato, por exemplo, se vai dar o gol ou se não vai dar. Até mesmo vocês estão vendo aí um exemplo deles aí na tela. O treinamento de fato que a CBF está propondo é muito fraco em relação aos níveis europeus, e tudo também passa essa questão dos investimentos. Não só investimentos para a gente ter melhorias sobre a arbitragem brasileira e incentivos para que outras pessoas sejam árbitros, mas investimentos também em relação ao árbitro de vídeo. E não só também essa questão de investimentos ao árbitro de vídeo, mas como também da tecnologia. Hoje, eu já falo aqui logo de cara, nenhum árbitro de vídeo também é bom nesse critério. Em questão de definições, a gente, mesmo aqueles que têm semblante na FIFA, não acredito de jeito nenhum que eles sejam árbitros bons, porque se fossem árbitros bons, a gente não teria essa quantidade de erro absurda que a CBF está tendo em relação aí aos comandantes das partidas. E além disso, essa falta de tecnologia é tão capenga, por exemplo, que a gente sequer tem um impedimento semiautomático. Sério, impedimento semiautomático que foi inserido em 2022, somente em 2026, ano que vem, que vamos ter ele aqui no Brasil. Isso é o que eu falo, o quanto que a gente ainda está muito mal em relação à tecnologia, sobre investimentos de tecnologia e sobre o uso da tecnologia no futebol brasileiro. Infelizmente a gente está muito atrás em relação à Europa, por exemplo, que é um dos berços do futebol mundial. Ou até mesmo a tecnologia da linha do gol. Cara, a tecnologia da linha do gol é algo que também precisa vir para o Brasil de uma maneira urgente. Isso foi inserido na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, e até agora a gente não tem, pelo menos no Brasileirão, na Copa do Brasil e em outras competições brasileiras, a tecnologia da linha do gol, que é muito importante, que a gente precisa urgentemente. E eu acho que também uma outra coisa que prejudica muito os árbitros brasileiros, que eu preciso comentar aqui, é sobre as apostas. Cara, apostas esportivas, obviamente que isso daí é algo que é muito divertido, né, pra gente poder dar uma brincada, pra gente poder se divertir com os amigos, a gente sempre ter aquela fezinha pra apostar os resultados. Mas, cara, a arbitragem brasileira, para beneficiar apostadores, ou a arbitragem brasileira para prejudicar esses apostadores, cara, isso daí também é algo que marca demais, imensamente, e que revolta diversas pessoas que perderam dinheiro por causa de decisões que a gente teve dos árbitros. E isso fica manchado na pele, o quanto que a CBF precisa de soluções urgentes para melhorar, de fato, essa questão da arbitragem. Apesar de que eu acho muito complicado melhorar o desempenho da arbitragem brasileira, porque isso precisa de um treinamento mais aprimorado, com mais investimentos, que tenha mais estudos legítimos e confiáveis, né, que sejam mais disciplinados os árbitros também, porque muitos dos árbitros, infelizmente, são covardes, são ridículos, não só em relação às suas decisões, mas até os comportamentos em relação aos jogadores, em relação aos técnicos que a gente tem no futebol também. Agora, né, que a gente está com o presidente Samir Chowdhury, que assumiu a CBF agora em 2025, muitos têm esperança de que ele vá consertar a arbitragem brasileira. O que eu acho muito complicado. A arbitragem brasileira vem nesse declínio, já vem muitos e muitos anos. E é muito complicado resolver uma arbitragem historicamente insolente, e que faz de tudo possível para arruinar a vida de jogadores, a vida de técnicos. A gente vê técnicos e jogadores de diversos times das séries de divisões aqui no Brasil, o quanto que eles param para reclamar da arbitragem brasileira, né? Para reclamar sobre a postura, sobre o critério e sobre a avaliação dos árbitros, sobre lances tão simples, né? E que muitos ali achavam que poderiam ter os mínimos detalhes para resolver essa questão.
apesar do Sami Chaudhry ele ter diversas propostas muito boas em relação à arbitragem brasileira, né? A gente vai ter o Sami Chaudhry da CBF, pelo menos a gente espera até o fim dessa década. Ainda assim eu acho muito complicado resolver essa questão da arbitragem brasileira e investir no futebol brasileiro juntamente com a tecnologia. A gente ainda está muito atrás de outros países, não só da Europa, mas do mundo inteiro. A gente espera que a arbitragem brasileira se melhore, mas que na minha visão é muito complicado resolver um problema desse, né? Porque é um problema que precisa de aperitivos e de novas construções para que aquilo dali não dê errado em nenhum momento para a vida desses árbitros. E não só digo isso, mas também do Rodrigo Sintra, que até que tem bons orçamentos para comandar o time de arbitragem da CBF, mas, cara, algumas das falas dele que ele deu para algumas entrevistas, eu discordo plenamente e eu acho algumas dessas falas assim ousadas para uma pessoa que está comandando a arbitragem brasileira esse ano. Gente, muitas dessas falas, inclusive, que eu estava analisando na imprensa, né, em notícias, infelizmente essas falas, velho, não se compactam de jeito nenhum com o que a realidade está dizendo atualmente. A gente espera que o Rodrigo Sintra, de fato, dê uma postura melhor para os próximos anos com os árbitros aqui no Brasil, principalmente, sei lá, para 2030, 2035, por exemplo, mas que a gente ainda não tem toda a confiança de fato se ele vai ter um nível profissional para poder consertar todo esse problema que a gente está tendo nos árbitros hoje em dia. E principalmente que uma das coisas que eu quero falar aqui é sobre o acolhimento desses árbitros. De fato, ser um árbitro, seja um árbitro de campo ou um árbitro de vídeo, não é nada fácil. Precisa passar por várias avaliações para comandar jogos, principalmente aqueles jogos que todo brasileiro acorda, sei lá, num dia de domingo, de quarta-feira, para vê-los. É claro que os árbitros precisam de acolhimento, precisam de ajuda em relação a algum erro, né, que possa ter intervido de maneira clara nesses jogos. Ainda mais, por exemplo, que esses árbitros, cara, estão sujeitos, por exemplo, a serem agredidos, a serem mortos, se exporem de maneira mais aberta, com mais glamour. Se esses árbitros hoje em dia se expõem, principalmente para imprensa e tudo mais, ou até mesmo para súmulas, isso tudo possa ser algo que marque a vida dele e que os abale conforme o tempo for passando. E outra coisa também que os árbitros precisam seguir, né, firmes e fortes, é sobre a pressão em comandar jogos gigantes e o desgaste de fato de ter essa responsabilidade de comandar jogos mesmo. Assim, a gente sabe que vida de árbitro não é fácil de jeito nenhum, mas a gente nunca viu, pelo menos esse ano de 2025, tantos erros absurdos desses árbitros, até mesmo aqueles que têm semblante FIFA. Claro que o acolhimento, a ajuda psicológica é muito importante nesses fatos, mas, por exemplo, afastamento desses árbitros, cara, o afastamento deles é algo que eu discordo demais. Assim, não só por causa que o afastamento seja, por exemplo, de poucos dias ou até mesmo poucos meses, isso é uma coisa que não resolve, entende? Afastamento desses árbitros só vão gerar prejuízos para eles mesmos e não vão ter todo o gerenciamento e responsabilidade que eles possam ter nas partidas em geral. O afastamento dos árbitros, assim, na minha visão, é algo que precisa ser complementado com mais alguma coisa para que esses árbitros não se sintam tão frustrados com base no seu trabalho. Mas o que falta agora para a CBF, para
acabar de vez com toda essa palhaçada é a gente não ter uma gestão extremamente dolorosa de se ver, com essas demissões de diretores de arbitragem, ou até mesmo essa falta de investimento, essa falta de profissionalismo sobre esse assunto que a gente está falando por aqui. Porque qualquer erro de arbitragem, né, que principalmente aqueles que se forem mais graves, isso afeta muito, né, o psicológico dos times, das comissões técnicas também. Se reestruturar diante de erros de arbitragem é muito complicado, muito complicado. A gente já viu isso dentro de campo, com os jogadores não se comprometendo de fato a esses resultados, dentre outros fatores que a gente acabou de falar também. E ainda mais que a gente precisa dar um jeito sobre as apostas em geral. Cara, a gente está tendo até investigação, inclusive, sobre as apostas esportivas aqui no Brasil, mas que, cara, com a arbitragem brasileira sendo destaque nessas apostas esportivas também, né, mesmo que não seja ali proposital e tudo mais, fica visível que o trabalho deles só beneficia ou prejudica aquela pessoa que tenta ganhar toda aquela moral para poder apostar. Se a gente tem a certeza de que a arbitragem brasileira irá evoluir nos próximos anos, nisso a gente não sabe, e principalmente para mim, né, como torcedor, né, que vê futebol há vários anos, eu acho muito difícil acertar essa questão diante de um histórico que a gente, infelizmente, não é dos mais celebrados, vamos dizer. Agora aqui para a CBF, para todo o time do Samir Chaldi, do Rodrigo Sintra, todo mundo possa fazer um bom trabalho, que esse segundo turno do Brasileirão seja impactado aí por resultados sem interferências ou sem incoerências por parte dos árbitros, e que todos os árbitros do Brasil façam um trabalho digno da lei, né? Digno de referência de fato, tanto os árbitros de campo quanto os árbitros de vídeo. Aqui eu deixo obviamente a minha crítica, de fato que esses árbitros precisam ter responsabilidade, precisam ter critério das decisões que tomam, porque se eles não têm responsabilidade e não têm critério sobre aquela postura, aquela decisão, claro que isso vai ficar marcado demais no histórico dele e no histórico dessas partidas e das competições. Que a gente possa evoluir nos investimentos e mais equipamentos, mais reforços para a gente trazer o futebol brasileiro para um nível revolucionário. Ainda mais que a gente ama ver futebol brasileiro, a gente ama acordar num domingo, numa quarta-feira, ver aquele jogo do nosso time do coração, ver um futebol durante a semana, durante o fim de semana, com os amigos, com a família, pra gente se divertir, a gente poder se animar, a gente poder dar uma brincada, uma zoada, mas que agora, para esse período que a gente está tendo, que as coisas sejam outras, que a CBF possa fazer um trabalho profissional, perfeito, limpo, e que a arbitragem brasileira possa estar em outro patamar, né? Não nesse patamar de repúdio, esse patamar de corrupção, nesse patamar de prepotência. Os árbitros do Brasil merecem muito mais do que estão tendo atualmente. Eles merecem muito todo o seu destaque, né? Mesmo seja aí dentro ou fora das quatro linhas, eles merecem muito o seu destaque, mas que eles não façam um serviço sujo e molhado como a gente está vendo agora, e que a gente possa seguir para os próximos anos com a arbitragem brasileira sendo elogiada e concretizada a bons resultados. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, né? Esse vídeo deu um trabalho para fazer, né? Um vídeo muito complicado para falar a respeito sobre a arbitragem brasileira, sobre a crise que a gente está tendo.
Então eu espero que vocês tenham curtido, deixar o seu like, se inscrever no canal também. Caso não seja inscrito, eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês, compartilhe esse vídeo para aqueles que gostam do futebol brasileiro e até mais.